Pois é, 7 vitórias, um empate, os 8 jogos do Flamengo. Vamos colocar uma tela para a gente mostrar também a força dos últimos jogos do Flamengo. O Flamengo sem o De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Vinha, sem Pulgar, sem o Fabrício Bruno, Igor Jesus, Varela, todo mundo fora. Olha, 8 jogos, 7 vitórias e um empate. O aproveitamento é de 91,7%, com 21 gols marcados e 4 gols sofridos apenas. Isso é a cara do Tite. Esse 4 gols sofridos. Aí a gente lembra do campeonato estadual, né? A última derrota foi para o Palestino contra o Flamengo. Logo depois desse jogo que veio a partida contra o Corinthians. Corinthians e Bolívar. E Bolívar. Isso. E aí Semana dramática. Dramática para o Corinthians. Aí o Corinthians começa. Aí ele vai Corinthians, depois, aí o Flamengo começa, aí vai Corinthians, aí vai Palestino, aí depois tem um jogo na Copa do Brasil. Da volta contra o Amazonas. E aí começa, e a gente sempre ficava perguntando assim, agora foi? Agora vai? É agora que chegou o Flamengo? E administrando a situação Gabriel, camisa também, da camisa, ainda teve essa crise. Chegou. A gente agora vê esse Flamengo amadurecido com o técnico Tite? A impressão que dá é que o trabalho agora está estabelecido, mas também não adianta a gente dizer que sim, porque daqui a 4 jogos o Flamengo perde 2, 3 seguidas, a gente vai dizer que não. Né? Então a gente fica aqui prevendo o futuro. Mas, lembrei do Sampaoli, da última entrevista do Sampaoli. Ele não pode perder, né? Tá isso. Então as coisas são assim, né? O Tite tem menos de um ano no Flamengo, né? O Tite pegou em outubro, né? Então foram 2 meses, mas 6 são 8 meses de Flamengo. 8 para 9 meses de Flamengo. Nesses 8 para 9 meses, ele já foi excelente, já foi muito bom, já foi uma porcaria, tinha que demitir, agora é excelente de novo. Então, dá a impressão de ser um trabalho agora estabelecido. O trabalho vai reunindo características mais próprias do Tite, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato onde eu imagino que a gente vai ver essa identidade do treinador mais presente, mais visível. O Flamengo é, para mim, o favorito para ganhar um Campeonato Brasileiro, mas não acho que seja agora que a gente vai enxergar um descolamento. O campeonato ainda tem muita margem para andar equilibrado. Mas a gente vê, quando a gente pega, assim, a gente compara, coloca na equação o nível de futebol apresentado, os resultados apresentados, a maneira que se construiu o jogo e o nível dos adversários, a gente vê agora um extrato mais equilibrado do que a gente imaginava que fosse o Flamengo do Tite. É o que está mais se aproximando, porque antes o time estava bem, mas era no estadual, então é sempre um parâmetro desequilibrado, e a hora que começou a melhorar o nível dos adversários, o time caiu bruscamente. Agora as coisas estão voltando a se equilibrar naquele patamar que a gente imaginava quando o Flamengo trouxe a melhor comissão técnica do Brasil, digo, entre brasileiros, né? E o Flamengo está usufruindo do bom trabalho do Tite e o Tite desfrutando do ótimo elenco que o Flamengo tem. Eu quero colocar também agora os números do Gerson. O Gerson que voltou a jogar bem, capitão era algo Flamengo, muito cobrado, capitão hoje. Vamos colocar aí... Ele fez gol, né? 90 minutos, teve um gol, uma assistência, 63 ações com bola e 5 chances criadas. Ele é o primeiro no ranking nessa partida contra o Bahia. André, a gente voltou a ver o Gerson que o torcedor estava esperando depois que ele voltou a jogar no Flamengo? Talvez o torcedor estivesse esperando um jogador mais brilhante, assim, porque o Gerson tem muita categoria para jogar futebol e a passagem dele naquele ano encantador, né, antes dele sair para a Europa, foi própria desse jogador que brilha pela parte técnica, ele cobria muito campo e tal. Eu não sei se ele já chegou a esse nível, mas ele é diferente, né? Ele tem muita visão, ele tem muito talento para jogar, ele de certa maneira é um jogador versátil, ele pode ser utilizado em diferentes funções. E eu acho que ele vai também acompanhando o nível da equipe. Não sei se ele já está, na opinião da maioria das pessoas, no mesmo patamar daquele Gerson, ou o que se esperava quando ele voltou. Mas ele tem contribuído, ele é um jogador com o qual o Tite conta, dá para perceber a quantidade de confiança que a comissão técnica tem nele. E hoje ele fez um gol e levantou a bola na área para o Davi Luiz fazer o segundo gol. Então ele vai contribuindo, ele é um jogador do qual dá para esperar bastante e, por enquanto, eu diria que ele tá cumprindo. Ele dá para jogar ainda mais, André, na tua opinião? Ele ainda não é aquele jogador, ele ainda tem essa margem para crescer? Eu acho que tem. Tem. Naquele período falava-se ele na seleção brasileira, né? A gente estava ali... O técnico era o Tite. A gente estava ali perto de uma Copa do Mundo, e eu me lembro de um trecho das eliminatórias quando a seleção brasileira estagnou. E por que não testar o Gerson
numa das funções de meio de campo que não tinha um dono ali, era uma coisa meio rotativa. Não, acabou não acontecendo. Então ele suscitava esses pedidos e essas coisas, porque ele realmente jogava com muita qualidade, muito brilho num time que era melhor que esse, né? Então, não vamos discutir isso também. Mas, como potencial, ele não esqueceu. Acho que parte física também tem um papel muito importante e ele tem de onde tirar. Certamente tem. E para você, Zupa, esse é o Gerson que o torcedor estava esperando depois que ele voltou da Europa? Na segunda vez? Se estava esperando o Gerson na primeira passagem, acho que ainda não. E tudo bem que não seja, porque o Gabigol também não é o mesmo, vários outros não são o Flamengo não é o mesmo. Mas é um Gerson muito importante. E é um Gerson muito importante em duas funções. Seja como um meia-direita, sempre puxando para a perna canhota e olhando, né, a área ali em diagonal, com ótimos cruzamentos. Ou o Gerson que faz o Flamengo sentir menos a falta do De La Cruz. Né? Porque com o De La Cruz em campo, o Gerson ocupa outro espaço. Sem o De La Cruz, o Gerson ocupa o espaço do De La Cruz. E ocupa muito bem. Embora não sejam jogadores iguais, são jogadores capazes de preencher o mesmo espaço do campo com outro tipo de característica, né? E hoje o gol que ele faz é um gol de quem pega o campo de frente, de quem vem de trás e aproveita o pivô maravilhoso, inteligente que o Pedro fez para bater de canhota e não dar chance para o Marcos Felipe. Então, é um jogador muito inteligente, muito técnico, mais maduro e por isso ele veste a braçadeira de capitão, né? Num Flamengo com tantos desfalques, com algumas crises de liderança, né? O próprio Gabi já foi líder do Flamengo, né? Capitão em algum momento, hoje reserva, etc e tal. Vários jogadores saíram, os mais experientes. O Gerson assume esse papel. Hoje foi o capitão e foi um dos bons nomes do Flamengo. Quando o Tite faz a troca do segundo tempo e coloca o Alan de segundo volante e tira o Luiz Araújo, que era o ponta pela direita, ele bota o Gerson para ser o meia-direita e o Alan para ser o segundo volante com o Léo Ortiz de primeiro. Isso funciona, o Gerson encontra espaço para atacar por ali. Tem uma conversa, assim, em redes sociais, principalmente, e eu também estava acompanhando ao longo do jogo, que os torcedores falavam assim, é impressionante como esse Flamengo voltou a ser Flamengo. É um Flamengo que não desiste. É bom de ver o Flamengo jogar, porque até o final está lutando, tem muita raça, isso a gente não via há um depois, tempo. Né? Durante e depois, assim, o segundo tempo e agora no finalzinho, eles falando muito isso. Você também sente isso, André? É uma coisa muito de torcedor. Claro que é de torcedor, mas se a gente pensar em como foi o jogo de hoje, o Flamengo não tendo como, num primeiro momento, se desvencilhar do domínio do Bahia, e foi um domínio técnico, né? Não foi só uma questão, às vezes uma equipe consegue dominar a outra, sendo que essa equipe tem mais posse, mais iniciativa, mais presença no ataque, mas o time, no caso visitante, está tão bem postado para jogar no erro e no espaço que às vezes passa um primeiro tempo com 30% de posse e no contra-ataque fez 2 gols. E quem dominou o jogo? É uma boa conversa essa. Não foi o que o Bahia fez como visitante hoje. O Bahia jogou mandando. Foi uma coisa bonita de ver. Um time que fez os campeonatos brasileiros aí nos últimos anos como o Bahia fez, ir ao Maracanã, enfrentar o Flamengo, não importa a escalação, e se comportar da maneira corajosa como o Bahia fez hoje, e a gente tem que aplaudir, independentemente do resultado. Mas no segundo tempo, principalmente, o Flamengo modificado retomou as rédeas do jogo e brigou por esse gol da vitória, e ele poderia ter saído antes, seria uma vitória com menos impacto, claro, do que mais um gol nos acréscimos. Sim. Mas eu acho que isso é que deixou o torcedor, falando especificamente de hoje, com essa impressão de que o grande Flamengo voltou, porque é um time que lutou mesmo até o fim, vem de uma partida em que também conseguiu um resultado que não era o de vitória, mas foi importante pelo ponto que o Flamengo ganhou em Curitiba. Isso mostra o espírito, mostra a combatividade, mostra a luta, né? E é claro que o torcedor gosta muito de ver esse tipo de coisa. 2 jogos assim, né? É claro que mexe com o torcedor. Mas você também sente isso, Zupa? É um Flamengo diferente de outros? Mas eu acho que é consequência. É um Flamengo diferente de outros, basicamente porque ele é bem treinado.
E uma coisa leva a outra, né? Os jogadores sabem que são bem treinados, acreditam no trabalho que está sendo feito, acreditam um no outro, o ambiente é melhor, o nível de confiança é maior. Ou você acha que o Flamengo do Sampaoli, onde era uma zona, ninguém se gostava, jogadores não gostavam da comissão técnica, jogadores tinham problema com a diretoria, era uma zona danada. É claro que os caras não vão correr o máximo que podem correr, porque o ambiente não é o melhor, o nível de confiança não é o mais alto. Então, qual é o exemplo do futebol brasileiro dos últimos anos, daquele time que não desiste nunca? O Palmeiras. E por quê? Porque o trabalho é muito bem feito e todo o ambiente gira a favor daquilo, para aquilo acontecer. E os jogadores sabem que se eles fizerem o que está sendo programado, o que foi treinado, o que foi trabalhado, a chance de em algum momento as coisas acontecerem é muito maior. E o Flamengo está tentando viver uma onda parecida, porque o trabalho é muito bem feito e esse é o perfil da comissão técnica do Flamengo. É construir esse tipo de relação. E não estou falando de relação de amizade propriamente dita. Acho que isso também, mas é outra parada. É a qualidade do trabalho e o entendimento dos jogadores de que ali está todo mundo trabalhando num sentido só. E isso faz com que o time corra mais, se entregue mais e passe ao torcedor essa sensação de que é um time com mais raça. Time organizado sempre parece um time com mais raça do que um time bagunçado. Tá aí, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo. O Flamengo que passou aí pelo Bahia, né, 2-1, e teve uma rodada excepcional aí, com exceção do Palmeiras, né? Porém, o Flamengo está na liderança. O Chorafogo empatou ontem no último minuto, e com uma bela de uma rodada muito boa, né? O Fluminense na lanterna, o Vasquinho na zona de rebaixamento, o Grêmio na zona de rebaixamento, o Corinthians na zona de rebaixamento, o Flamengo na liderança. Uma rodada muito boa aí, né, para o Mengão. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Agora a gente vai ficando por aqui, até daqui a pouco, um grande abraço, tchau.